Paraguai. Além disso, a independência do Paraguai ela se deu num contexto diferente do resto da América, pelo menos da América do Sul, né? O Paraguai é o único país, junto com o México, que ficou independente na primeira fase de lutas, ainda ali na década de 1810. Em 1811 se confirmou a independência do Paraguai. E o governo paraguai, primeiro do Gaspar Francia, depois do Carlos Lopes, sempre se recusou a ceder às pressões argentinas, que queriam unificar o Vice-Reino da Prata. Nós falamos do Rosas no vídeo passado também. Tá? E isso faz com que o Paraguai ele tenha maiores dificuldades de relações econômicas com os vizinhos. Com o Brasil nem se fala, afinal de contas, o Paraguai ele tinha pretensões desde o começo de tomar algumas regiões brasileiras, especialmente para ter acesso ao mar. Tá? Mas é o Solano Lopes, no início dos anos 60, quem vai, de fato, tomar providências em relação a esse desejo, que já era um desejo antigo no Paraguai, apesar do pai do Solano Lopes nunca ter dado nenhum passo nesse sentido, ter preferido uma posição política de isolamento. Bom, e aí a gente pensa assim, pô, mas o Paraguai é aquele paizinho pequenininho, pobre, rural, vai caçar treta com o Brasil, esse gigante adormecido, deitado em berço esplêndido. Acontece que o Paraguai tinha uma força militar várias vezes superior à do Brasil. Tá? Então, quando Solano Lopes ele cria um projeto expansionista militar que o colocava em confronto com o Brasil, ele não estava nem um pouco preocupado, porque ele sabia que o Brasil, em relação ao Paraguai, tinha pouca tradição militar, tinha pouca experiência, tinha um exército que ainda estava engatinhando. Tá? Nesse sentido, o Paraguai estava muito à frente. O Brasil, ele tinha algumas vantagens e algumas desvantagens. Além do exército fraco, o Brasil não contava com um apoio automático da Inglaterra. Afinal de contas, desde a questão Christie, no início dos anos 60, o Brasil tinha rompido relações diplomáticas com o Paraguai e o governo Solano Lopes se aproveita disso. Falou, agora vocês não têm mais o amiguinho fortinho aí para proteger, então agora é o momento. Tá? Para agravar a situação do Brasil, o governo do Uruguai era um governo branco, era o governo do Aguirre. Tá? Um governo que vinha se aproximando do Solano Lopes. E o governo da Argentina, que era o governo do Mitre, era um governo com uma tendência à neutralidade. Então Solano Lopes ele contava com o quê? Com uma guerra rápida, devastadora, em que o Brasil, desgastado pelo conflito da guerra do Uruguai, aquela guerra, né, que o Brasil se associou ao Flores contra o Aguirre, o Brasil não só estaria desgastado, mas o Solano Lopes acreditava que o Brasil não venceria a guerra. Tá? E o Solano Lopes contava também com o quê? Com a neutralidade do Mitre. Tá? Bom, ao lado do Brasil, o que existia? Um contingente muito superior de população ao do Paraguai. Tá? Então o Paraguai precisava de uma vitória rápida porque ele não tinha força demográfica, ele não tinha muita gente. Tá? Se começasse a morrer gente, se a guerra começasse a se arrastar demais, o Paraguai teria dificuldade de sustentar a ação militar durante muito tempo. E foi exatamente o que aconteceu. O que dá errado para o Paraguai? Primeiro, o Brasil vence a guerra do Uruguai. O Solano Lopes não contava com isso, ou pelo menos esperava que o Brasil demorasse mais tempo para vencer a guerra contra o Uruguai, o que, mesmo que acontecesse a vitória do Brasil, levaria um desgaste maior das Forças Armadas brasileiras. Não aconteceu isso. Segundo, no momento em que o Brasil vence o Uruguai, ele venceu o governo branco do Uruguai, né, o governo do Aguirre, e colocou o Flores no poder. Então agora o Brasil ele tem o reforço do exército oficial do Uruguai, que não está mais em guerra interna com brancos e colorados. Tá? Então você tem o exército oficial do Uruguai que se associa ao Brasil. Diante das ameaças do Solano Lopes e diante da possibilidade real de que o Paraguai vencesse uma guerra contra o Brasil, o Mitre, contra todas as expectativas, ele resolve abandonar uma neutralidade que era parte, inclusive, da personalidade dele. Tá? Então o Mitre ele se associa ao Brasil. Essa associação entre Brasil, Uruguai e Argentina não estava nos planos de Solano Lopes. Ela fica conhecida como Guerra da Tríplice Aliança. Desculpa, a associação é a Tríplice Aliança.
No resto da América do Sul, a guerra que a gente chama de Guerra do Paraguai, começou em 64 e foi até 70, nós chamamos de Guerra do Paraguai, lá eles chamam justamente de quê? Guerra da Tríplice Aliança, ok? Bom, sobre essa guerra, vocês precisam saber algumas coisas, como por exemplo, como que começa a guerra? Solano Lopes dá o primeiro passo, ele sequestra um navio brasileiro, tá, que estava ancorado em Assunção, no Paraguai, prende todo mundo, todos os brasileiros que estavam nesse navio, inclusive o governador do Mato Grosso, da província do Mato Grosso. Todos os prisioneiros vão, dentro dos próximos anos, eles vão morrer no cárcere, alguns de maus tratos, outros de fome. Tá? Então esse ato de agressão do Solano Lopes contra brasileiros foi o que desencadeou o conflito. Bom, o Solano Lopes ele acreditava que essa, como eu já tinha falado, essa incursão rápida, essa ação muito rápida contra o Brasil poderia garantir a vitória dele. Então o que ele faz? Ele passa por dentro da Argentina para alcançar o Uruguai e reforçar as tropas do Aguirre, que estavam sendo derrotadas. Para passar dentro da Argentina, ele atravessa Corrientes e Entre Rios. Por quê? Corrientes e Entre Rios são tradicionais inimigos de Buenos Aires. Quem está em Buenos Aires é o Mitre. Então ele acreditava que Corrientes e Entre Rios seriam favoráveis a ele, ou no mínimo seriam neutras. Mas essas duas províncias entenderam a passagem das tropas paraguaias como uma agressão, tá? E imediatamente se posicionaram contra o Solano Lopes. Foi aí que a Argentina entra na guerra e rompe a neutralidade. Tá? Apesar disso, várias vitórias iniciais do Paraguai ainda deram um pouco de esperança para o Solano Lopes. Então, entre 64 e 65, o Solano Lopes ele realmente estava à frente, estava vitorioso num conflito. Só que, contra o que ele esperava, o conflito se arrasta por mais tempo. E aí ele não consegue sustentar essa posição de primazia. A partir de 66, a Tríplice Aliança, especialmente as tropas brasileiras, começam a acumular vitórias, com um destaque para a participação do general Osório, que comandava as frotas navais brasileiras ali na Bacia do Prata, e principalmente do Duque de Caxias, tá? Que está envolvido diretamente nas principais batalhas onde o Brasil saiu vitorioso. Em 1870, a guerra acaba, e acaba de uma forma trágica para o Paraguai. Estima-se que mais de 90%, tem historiador que fala em 95%, eu já li livro que fala inclusive em 98%, 99%, da população economicamente ativa do Paraguai, ou seja, população adulta masculina, foi exterminada. É um verdadeiro genocídio. Tá? Esse genocídio, obviamente, foi auxiliado não só pelas forças das armas, mas também por uma epidemia que se abateu sobre o Paraguai e matou muita gente na época. Ok? Bem, as consequências para o Paraguai foram desastrosas, tanto do ponto de vista demográfico quanto do ponto de vista econômico. Muitos analistas atribuem a pobreza do Paraguai e a instabilidade política do Paraguai até hoje, atribuem a culpa à forma como o Brasil não se contentou em vencer a guerra. O Brasil destruiu completamente o Paraguai. Tá? Antes da gente falar das consequências dessa guerra para o Paraguai, uma polêmica. Qual é o papel da Inglaterra nisso? Durante muito tempo acreditou-se que a Inglaterra ela estimulou o Brasil a destruir o Paraguai porque o Paraguai supostamente seria um país com desenvolvimento econômico independente, com analfabetismo zero, com reforma agrária muito eficiente, e era um modelo de desenvolvimento que colocava em xeque o modelo de dependência que favorecia a Inglaterra. Essa tese ela predominou até os anos 90. Hoje não acredita-se mais nessa vontade da Inglaterra, nessa interferência da Inglaterra, que inclusive estava rompida com o Brasil até 65. Tá? Então, a Inglaterra não tinha interesse na destruição do Paraguai, inclusive porque o Paraguai não estava completamente isolado. Ele estava isolado em relação à América Latina. Tá? Mas diversas empresas, diversas indústrias que inclusive foram destruídas no Paraguai eram de capital inglês.